Você já imaginou ter uma mansão de luxo, com piscina gigante, salas imensas e uma vista espetacular? Mas ninguém quer comprar? Parece absurdo, né? Mas no vídeo de hoje, você vai conhecer mansões de celebridades brasileiras que simplesmente foram esquecidas e largadas às traças. Casas milionárias que um dia eram símbolo de status e glamour, mas hoje estão caindo aos pedaços, cheias de infiltrações, mato e até rachaduras assustadoras. E o pior, algumas já foram colocadas à venda várias vezes, mas ninguém quer saber delas. Impostos altíssimos, disputas judiciais e localizações problemáticas são só alguns dos motivos que fizeram esses palácios milionários virarem verdadeiros fantasmas imobiliários. E se eu fosse você, ficava até o final, porque a última história dessa lista é inacreditável. Sério, nem de graça você ia querer morar lá. E para começar essa lista, vamos falar de uma das mansões mais icônicas do Brasil. Ela pertenceu a um estilista, apresentador e político polêmico, mas hoje está esquecida e tomada pelo mato. A mansão de Clodovil Hernandes. Se tem uma coisa que ninguém pode negar, é que Clodovil Hernandes sabia viver com estilo. Estilista renomado, apresentador polêmico e até político, ele construiu uma mansão cinematográfica em Ubatuba, no litoral de São Paulo. O terreno, de mais de 4.300 metros quadrados, fica em uma das áreas mais bonitas da região, com vista para o mar, piscina, sauna, capela e até um lago artificial. Um verdadeiro palácio tropical. Mas depois da morte de Clodovil, em 2009, o que era luxo virou abandono. Sua herança foi disputada na justiça por anos e a mansão ficou esquecida, sem manutenção, acumulando rachaduras e infiltrações. Como se não bastasse, o imóvel está localizado em área de proteção ambiental, o que significa que qualquer reforma precisaria de autorização especial. E o pior, ninguém quer comprar essa casa. Ela já foi a leilão algumas vezes, com lances bem abaixo do valor original, mas mesmo assim, nenhum comprador fechou o negócio. Em 2018, uma mulher chegou a arrematar o imóvel por R$750 mil, mas dias depois desistiu e pediu o dinheiro de volta. Hoje, a antiga casa de Clodovil está completamente largada, com o mato tomando conta do terreno e as estruturas se deteriorando. O sonho do estilista de transformar o local em uma fundação para meninas carentes nunca saiu do papel, e o que sobrou foi um casarão fantasma que ninguém quer assumir. E se você achou essa história absurda, espera só até ver a próxima mansão da nossa lista. O dono era um dos sertanejos mais famosos do Brasil e construiu um castelo gigantesco, mas nunca conseguiu terminá-lo. Se você acha exagero construir um castelo para morar, José Rico, da icônica dupla Milionário o José Rico, pensava diferente. Durante mais de 25 anos, o cantor investiu milhões na construção de um castelo gigantesco em Limeira, interior de São Paulo. O projeto era tão grandioso que ele mesmo nem sabia ao certo quantos cômodos tinha. Estima-se que seriam mais de 100 quartos, além de torres imponentes, vitrais enormes e até um elevador. O problema? O sonho nunca foi concluído. José Rico faleceu em 2015, deixando o castelo inacabado e sem ninguém para assumir o projeto. A ideia inicial era transformar o local em um museu da música sertaneja, mas a família nunca conseguiu os recursos necessários para finalizar a obra. O resultado? Um castelo fantasma no meio do nada que, ao invés de contar a história de um dos maiores nomes da música brasileira, está se desfazendo com o tempo. E se engana quem pensa que o local atrai investidores. Manter um imóvel desse porte é absurdamente caro e reformá-lo custaria uma fortuna. O castelo, que já foi um sonho,
hoje está cheio de rachaduras, infiltrações e completamente tomado pelo mato. Se ninguém fizer nada, o castelo de José Rico vai acabar virando apenas mais uma ruína esquecida no interior de São Paulo. Mas se você achou que essa história já é surreal, a próxima mansão da nossa lista pertenceu a uma verdadeira rainha da televisão brasileira. A casa de Hebe Camargo já valeu milhões, mas agora está caindo aos pedaços. E ninguém quer comprar. Se tem alguém que viveu cercada de luxo e glamour, essa pessoa foi Hebe Camargo. A eterna rainha da TV brasileira morou por anos em uma mansão gigantesca no Morumbi, um dos bairros mais nobres de São Paulo. O imóvel, avaliado em 60 milhões de reais, tinha tudo o que se pode imaginar. Salões enormes, lareiras, decoração milionária e uma coleção de móveis e obras de arte digna de um museu. Mas depois da morte de Hebe, em 2012, a casa se tornou um problema. Os herdeiros entraram em disputa pela propriedade e, enquanto a briga corria na justiça, o tempo foi fazendo seu trabalho. Sem manutenção, o imóvel começou a apresentar rachaduras, mofo e infiltrações. E aí veio a pior parte: ninguém quis comprar a mansão. Apesar do status de Hebe, manter uma casa desse porte custa uma fortuna. Os impostos e as despesas de manutenção são tão altos que até milionários desistiram da compra. O imóvel acabou ficando encalhado no mercado e a cada ano que passa, sua estrutura vai se deteriorando ainda mais. Hoje, a antiga casa da apresentadora está completamente abandonada, acumulando poeira, mato e sinais visíveis de decadência. Um fim triste para um lugar que um dia foi símbolo de sofisticação e alegria. E se você achou essa história impressionante, se prepara para a próxima. A mansão da Xuxa foi um dos imóveis mais icônicos dos anos 90, mas depois que a rainha dos baixinhos se mudou, a casa ficou esquecida por anos. Se você cresceu nos anos 90, com certeza lembra da Casa Rosa da Xuxa. Essa mansão, localizada em Vargem Grande, no Rio de Janeiro, era praticamente um personagem à parte nas entrevistas da apresentadora. Jardins enormes, 2 piscinas gigantes, academia, estúdio de gravação e até uma capela. Um verdadeiro castelo para a rainha dos baixinhos. Mas depois de anos morando lá, Xuxa decidiu se mudar para uma mansão mais moderna, na Barra da Tijuca. E a Casa Rosa ficou esquecida. Sem moradores e com pouca manutenção, o tempo não perdoou. A estrutura começou a apresentar problemas, e a casa, que um dia foi um sonho, virou um verdadeiro elefante branco. E vender o imóvel não foi fácil. Mesmo sendo um pedaço da história da TV brasileira, ninguém se interessava por causa da localização afastada e do alto custo de manutenção. Durante anos, a casa ficou encalhada no mercado, até que finalmente foi vendida por um valor muito abaixo do esperado. Hoje, a mansão que um dia foi cenário de entrevistas e reportagens não pertence mais à Xuxa e passou por diversas modificações, mas por muito tempo foi apenas mais um exemplo de casa milionária que ninguém queria comprar. Agora, se você achou essa história curiosa, espere até conhecer o próximo caso. O protagonista é um dos milionários mais excêntricos do Brasil e sua mansão já foi avaliada em 80 milhões de reais, mas está largada e cheia de infiltrações. Jô Soares foi um dos maiores apresentadores e humoristas do Brasil, e sua mansão em São Paulo refletia bem o seu gosto refinado. Com salas amplas, biblioteca gigantesca e uma decoração repleta de arte e cultura, o imóvel era um verdadeiro refúgio para o apresentador. Mas, depois de sua morte em 2022, a casa simplesmente ficou parada no tempo. Os herdeiros não conseguiram vender o imóvel e, sem manutenção adequada, o local começou a se deteriorar. Infiltrações, paredes descascando e móveis cobertos de poeira passaram a fazer parte da paisagem da mansão que um dia
foi sinônimo de sofisticação. E não foi por falta de tentativa. O imóvel, avaliado em 10 milhões de reais, já foi colocado no mercado, mas até agora nenhum comprador fechou negócio. O tamanho da casa, os custos de manutenção e a localização afastada acabam afastando possíveis interessados. Hoje, a antiga residência de Jô Soares segue fechada, esperando por um destino que parece cada vez mais incerto. Mas se você achou essa história curiosa, se prepare para o próximo caso. A mansão de um dos cantores românticos mais famosos do Brasil também ficou largada, e a razão vai te surpreender. Caso 6. Mansão de Jô Soares, EISP, 2 minutos, 350 palavras. Jô Soares foi um dos maiores apresentadores e humoristas do Brasil. E sua mansão em São Paulo refletia bem o seu gosto refinado. Com salas amplas, biblioteca gigantesca e uma decoração repleta de arte e cultura, o imóvel era um verdadeiro refúgio para o apresentador. Mas, depois de sua morte em 2022, a casa simplesmente ficou parada no tempo. Os herdeiros não conseguiram vender o imóvel e, sem manutenção adequada, o local começou a se deteriorar. Infiltrações, paredes descascando e móveis cobertos de poeira passaram a fazer parte da paisagem da mansão, que um dia foi sinônimo de sofisticação. E não foi por falta de tentativa. O imóvel, avaliado em 10 milhões de reais, já foi colocado no mercado, mas até agora nenhum comprador fechou negócio. O tamanho da casa, os custos de manutenção e a localização afastada acabam afastando possíveis interessados. Hoje, a antiga residência de Jô Soares segue fechada, esperando por um destino que parece cada vez mais incerto. Mas se você achou essa história curiosa, se prepare para o próximo caso. A mansão de um dos cantores românticos mais famosos do Brasil também ficou largada, e a razão vai te surpreender. Aguinaldo Timóteo foi um dos cantores mais populares do Brasil, conhecido por sua voz marcante e sua longa carreira na música romântica. Além do talento, ele também era dono de uma mansão luxuosa no Rio de Janeiro, que foi seu lar por muitos anos. Com uma vista privilegiada e uma estrutura imponente, a casa refletia o sucesso do cantor. Mas, após sua morte em 2021, o imóvel virou um grande problema. A mansão entrou em um longo processo de inventário e a disputa entre os herdeiros fez com que o local ficasse completamente abandonado. Sem ninguém para cuidar, a casa começou a se deteriorar rapidamente. Paredes mofadas, infiltrações e mato crescendo por todos os lados são alguns dos sinais do abandono. E mesmo sendo uma propriedade de alto padrão, ninguém quis comprá-la até agora. O problema? Burocracia e impostos altíssimos. Para quem pensa em adquirir um imóvel desse porte, além do valor da compra, ainda tem que lidar com despesas absurdas para manutenção e legalização da casa. Hoje, a mansão de Aguinaldo Timóteo continua fechada e esquecida, esperando uma solução que pode demorar anos. E se você acha que essa história já é complicada, se prepara para a próxima. A casa de um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos também está alargada, e o motivo é inacreditável. Pelé dispensa apresentações. O maior jogador de futebol de todos os tempos acumulou fama, títulos e uma fortuna ao longo da vida. Mas nem todo o seu patrimônio teve um final digno de rei. Uma de suas propriedades mais conhecidas, localizada no Guarujá, litoral de São Paulo, está completamente abandonada. Conhecida como Casa do Atleta, a mansão era um dos refúgios preferidos de Pelé. Com uma estrutura de alto padrão, piscina e áreas de lazer, o imóvel já foi cenário de festas e encontros históricos. No entanto, com o passar dos anos, a casa foi ficando cada vez mais esquecida, principalmente após problemas de saúde afastarem Pelé de sua rotina ativa. Após sua morte em 2022,
o local simplesmente parou no tempo. Sem manutenção, a casa apresenta infiltrações, ferrugem e sinais de desgaste. O mato cresce descontrolado ao redor da propriedade e até a famosa piscina está inutilizável. E apesar do prestígio de Pelé, ninguém demonstrou interesse real em comprar o imóvel. O alto custo de manutenção e a necessidade de uma reforma completa afastam qualquer possível investidor. Hoje, a casa do atleta segue esquecida, um triste contraste com a grandiosidade do legado de Pelé. Já imaginou um hotel de luxo no meio da floresta amazônica, onde celebridades e bilionários do mundo todo se hospedavam? Pois essa era a realidade do Ariaú Amazon Towers, um dos resorts mais famosos do Brasil. Construído sobre palafitas às margens do Rio Negro, o hotel já recebeu nomes como Bill Gates e Jacques Cousteau, oferecendo uma experiência única de hospedagem em meio à natureza. Mas, apesar de todo o prestígio, o Ariaú acabou abandonado. Com dificuldades financeiras e uma administração instável, o hotel fechou as portas em 2015. Desde então, a estrutura gigantesca foi tomada pelo tempo. Madeiras apodrecendo, janelas quebradas e corredores desmoronando transformaram o que um dia foi um paraíso em um cenário digno de filme de terror. E o mais impressionante, ninguém quer comprar o local. Apesar do enorme potencial turístico, a logística de manter um hotel desse porte no meio da floresta é um desafio gigantesco. O custo de reforma seria altíssimo, sem falar nos impostos e na burocracia ambiental para reativar a operação. Hoje, o Ariaú Amazon Towers segue como um gigante adormecido no coração da Amazônia, completamente esquecido e tomado pela vegetação. Agora me diz, qual dessas mansões abandonadas te surpreendeu mais? Você moraria em alguma delas ou sairia correndo? E se curtiu essa lista, já se inscreve no canal, porque sempre trazemos mais histórias inacreditáveis como essas. Nos vemos no próximo vídeo.